objeto histórico, mas uma das relíquias mais sagradas e misteriosas do cristianismo. Ao longo dos séculos, essa coroa passou por mãos de imperadores, foi alvo de guerras e venerada por milhões de fiéis. Mas o mais impressionante é que ela ainda existe. E o que vou te contar hoje vai te surpreender. O texto da Bíblia nos conta que antes de ser crucificado, Jesus foi brutalmente espancado pelos soldados romanos. Mas o sofrimento não parou por aí. Para humilhá-lo, trançaram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça, zombando dele ao chamá-lo de Rei dos Judeus. Mas esses não eram espinhos comuns. Eram galhos duros, afiados como lâminas, que perfuraram a pele de Jesus, fazendo seu sangue escorrer pelo rosto. Muitos estudiosos acreditam que os espinhos foram retirados de uma planta chamada Ziziphus spina Christi, um arbusto extremamente espinhoso, comum na região de Jerusalém naquela época. A coroa não era apenas um instrumento de tortura física, era também um símbolo de desprezo e humilhação. Mas o que os soldados não sabiam era que, ao fazer isso, estavam, na verdade, criando um dos maiores símbolos da fé cristã. A coroa, que deveria ser motivo de vergonha, se tornou um emblema do sacrifício de Jesus pela humanidade. Mas o que aconteceu com essa coroa depois da crucificação? Onde ela foi parar? Nos primeiros séculos do cristianismo, poucos relatos mencionam a coroa de espinhos. Afinal, os primeiros cristãos eram perseguidos e tinham que esconder sua fé. No entanto, algumas tradições afirmam que Maria, a mãe de Jesus, e os discípulos mais próximos conseguiram recuperar alguns objetos da crucificação, incluindo a coroa e os pregos usados na cruz. Por volta do século IV, após a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, Helena, sua mãe, fez uma peregrinação à Terra Santa e teria encontrado várias relíquias sagradas, incluindo fragmentos da cruz de Cristo. Alguns acreditam que foi nesse período que a coroa começou a ser preservada pela Igreja. Mas então veio uma era de turbulência. Jerusalém foi saqueada diversas vezes, e as relíquias sagradas passaram de mão em mão. No século VII, os persas invadiram a cidade e levaram muitos tesouros cristãos. Foi nesse contexto que a coroa de espinhos desapareceu por um tempo, mas não para sempre. No século X, há registros de que a coroa de espinhos estava em Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Como uma das maiores cidades cristãs da época, Constantinopla guardava diversas relíquias sagradas. A coroa era mantida na igreja de Santa Sofia, protegida como um dos tesouros mais valiosos do Império. Mas o destino da coroa mudou drasticamente em 1204, quando Constantinopla foi saqueada durante a Quarta Cruzada. Cavaleiros cristãos tomaram a cidade à força e levaram consigo diversas relíquias. Foi nessa época que a coroa de espinhos chegou às mãos de mercadores venezianos, que mais tarde a venderam ao rei Luís IX da França. Esse rei, conhecido por sua fé profunda, não apenas comprou a coroa como mandou construir um dos templos mais lindos do mundo para abrigá-la, a Sainte-Chapelle, em Paris. Por séculos, a coroa permaneceu ali, sendo venerada por fiéis de toda a Europa. Mas no final do século XVIII, um novo perigo surgiu. Durante a Revolução Francesa, igrejas foram saqueadas, relíquias destruídas, e a fé cristã foi violentamente reprimida. A coroa de espinhos poderia ter sido perdida para sempre. Porém, em um ato de coragem, membros da igreja conseguiram esconder a relíquia, salvando-a da destruição. E quando a turbulência passou, a coroa foi transferida para um novo local de segurança, a Catedral de Notre-Dame, em Paris. E é exatamente aí que a história toma um rumo ainda mais surpreendente. Em 2019, o mundo assistiu chocado quando um incêndio devastador atingiu a Catedral de Notre-Dame. As chamas consumiram grande parte do telhado e ameaçaram destruir séculos de história. Mas um grupo de bombeiros arriscando suas vidas conseguiu resgatar alguns dos tesouros mais preciosos do local. Entre esses tesouros estava a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Hoje a coroa está sob a guarda da Igreja Católica e é mantida em um cofre seguro. Em raras ocasiões,
Ela é exposta para a veneração dos fiéis, sempre sob forte segurança. Mas há algo ainda mais intrigante. Ao longo da história, algumas partes da coroa e dos espinhos foram distribuídas para igrejas ao redor do mundo. Pequenos fragmentos podem ser encontrados no Vaticano, na Catedral de São Marcos, em Veneza, e até em igrejas da Espanha e da Itália. Muitos fiéis acreditam que a coroa de espinhos não é apenas um objeto histórico, mas uma relíquia que carrega um poder divino. Há relatos de pessoas que sentiram uma presença espiritual intensa ao vê-la de perto, além de testemunhos de curas milagrosas associadas a relíquias derivadas dela. Seria essa coroa uma prova material do sacrifício de Cristo? Ou um sinal de que sua presença ainda se faz viva na história da humanidade? A coroa de espinhos de Jesus resistiu ao tempo, às guerras e às revoluções. Seu destino é um testemunho do poder da fé e da devoção que atravessa os séculos. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que essa relíquia ainda tem um poder espiritual? Ou acha que seu valor é apenas histórico? Escreva nos comentários. E se você quer conhecer mais mistérios religiosos, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. A Lança do Destino, o objeto que pode mudar o mundo. Você não vai acreditar no que essa relíquia já causou na história. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Até a próxima!